Muito obrigado, professor Walder, pela saudação. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar a primeira fala com o meu informe de algumas ações, inclusive, que a ADUFO tomou recentemente. Quarta-feira, nós nos reunimos com o Ministério Público Federal e estiveram presentes o Sintete, a ADUFO, a APG e o Sindiúti, e nós manifestamos, então, a nossa preocupação quanto à possível implementação de qualquer atividade de ensino remoto na UFO, inclusive algumas que já estão sendo anunciadas, não sei se todos aqui sabem, isso deve ainda ser anunciado pelos diretores que faltam falar, mas já tem atividade anunciada de ensino remoto emergencial, né, no âmbito da universidade. E eu entendo que ainda todos os calendários estão suspensos e nada nesse sentido foi autorizado. Então, nós fizemos essa reunião com o MPF, doutor Leonardo, sempre muito atencioso, nos ouviu, então, com muito interesse, e nós, então, combinamos de que faremos um documento conjunto dessas entidades que estiveram presentes nessa reunião virtual para manifestar nossas preocupações e nosso repúdio a qualquer atividade de ensino remoto. Passo agora, então, feito o informe, a uma análise do tema. E do tema que seria a precaução ou a preocupação que a universidade demonstra, se iniciando, inclusive, com essa... Se iniciando não, mas se estampando também com essa roda de conversa, acerca das possibilidades de retomada, né, das atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive por meio remoto. A gente não pode escamotear e não entender que nós estamos aqui porque há essa ideia no ar. Aliás, quando a própria UFO colocou o questionário para os estudantes, no Comunica UFO isso estava textualmente escrito, né? Então, sobre essa possibilidade, diferentemente do que muitos, acho que quase a totalidade dos que me precederam, usaram de estilo, o meu estilo vai ser mais duro. Então, eu já gostaria de, antecipadamente, precaver os colegas e as colegas sobre um discurso duro, porque eu acho que o movimento exige acerca de qualquer atividade de ensino remoto, incluindo EAD, que pode, em alguns momentos, ser tratado de forma eufemística para atividades de ensino remoto. Primeira coisa, eu gostaria de dizer que, para a gente não tomar muito tempo, eu pretendo me policiar aqui quanto a ele, nós temos um vídeo de aproximadamente 11 minutos, que já está divulgado nas nossas redes sociais, onde onde os colegas e as colegas podem encontrar também uma análise que fizemos a respeito do tema. Eu gostaria de dizer também que, embora muitas questões técnicas já estejam sendo evidenciadas, desde a reunião de ontem, que foi cancelada porque teve problema com a rede, passando por problemas como agora, veja, nós estamos conversando entre docentes, né, que pressupostamente tem um plano de internet de boa qualidade, muito provavelmente a maioria com fibra ótica, etc., e está tendo todas essas dificuldades. O professor que me antecedeu usou a rede da UF e caiu aqui inúmeras vezes, né? Então, mas esses aspectos técnicos, inclusive pensando, como foi também muito bem levantado por vários colegas e várias colegas que me precederam, quando a gente projeta isso lá para o estudante, a coisa ainda fica muito mais grave, porque a gente tem que se lembrar que estudante muitas vezes tem um plano, ele tem acesso a dados por um plano que é o plano de dados móveis, às vezes pré-pago, né? E que dá conta da vida atual dele, mas se for para ele assistir séries e séries de vídeos e fazer lives, etc., não dá conta. Não dá conta. Só se acontecer o que acontece por aí, né? Com o shopping aberto, ele vai procurar lá uma Wi-Fi lá no shopping. Aí a gente tira o estudante de dentro da sala de aula e põe eles no shopping para pegar uma Wi-Fi de qualidade, né? Então, mas essas questões técnicas,
e o próprio professor Wolfgang falou isso, né, com muita propriedade, que, olha, sempre dá problema, né? Quanto mais gente envolvida na transmissão, mais problema a gente tem. Mas isso eu acho que haverá muito empenho, inclusive por parte do governo, por parte do MEC, para que isso tudo seja superado, porque isso é barato. É barato para pagar o desmonte da universidade brasileira, que o professor Valder, inclusive, já fez alusão em falas anteriores, às quais eu parabenizo, já parabenizei, inclusive, presencialmente a ele, pela atitude que a UFO teve até o momento de suspender as atividades e não substituí-las por atividades remotas. É claro que nós temos que ser coerentes com a fala. Se nós parabenizamos a UFO na figura do seu reitor e a UFO agora passar ao verso da moeda, nós vamos fazer o contraponto, nós vamos resistir. Então, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a palavra emergência não é um pisca-alerta para justificar carro parado em fila dupla. Falei isso ontem com o MP, porque parece que quando coloca a palavrinha emergência, tudo se justifica. Nem tudo se justifica. Inclusive, tem aí, eu ouvi falar de um tal ERE. Eu acho que o professor Daniel deve falar mais sobre isso, mas a ESEBA está anunciando um tal ERE. Eu acho o nome até bem adequado, porque ERE, nas religiões de matriz africana, são entidades que fazem balbúrdia, né? Brincadeiras, arrelias, né? com outras pessoas, né? Então, eu acho que atividade remota, ensino remoto em ensino básico é o caos, Quero crer que a ESEBA não esteja pensando em fazer isso sem uma discussão maior da própria universidade, mas existe até a sigla, e eu estou fazendo a provocação, conhecendo o professor Daniel, sabendo das parcerias que temos traçado, inclusive para o enfrentamento de pressões de pais até o momento. Eu acho que ele vai se pronunciar sobre isso. Gostaria de dizer também sobre o questionário, fazer uma análise do questionário de docentes, né? O questionário de docentes, ele começa pecando, estou dizendo sobre o questionário que visa aquela pesquisa sobre a possibilidade de retorno com atividades remotas. A primeira pergunta, ela já é altamente problemática, porque ela pergunta se o docente já faz uso de alguma possibilidade de ensino remoto, e falta simplesmente uma questão, NDA, nenhuma das anteriores, porque ele pergunta tal recurso, tal recurso, tal recurso, e termina com outros recursos. Pois bem, como eu não uso nenhum recurso de ensino remoto para lidar com os meus estudantes. Tá certo? Então, o questionário já começa problemático, porque ele induz que tem que escolher uma daquelas alternativas. E todas pressupõem que já se fazem em cima. Ainda sobre o questionário, o que nos estranha é que em determinada pergunta ele fala, ou ele indaga sobre a disponibilidade de meios no seu local de permanência. Quando eu li aquela pergunta, veja, eu apenas li o questionário, analisei o questionário, não respondi. Muito provavelmente não responderei. Veja, eu pensei, poxa, será que a universidade está perguntando para mim sobre a disponibilidade tecnológica na própria universidade? Ela não precisa perguntar isso, porque ela tem esses dados. Aí eu fui perceber que isso se relacionava à disponibilidade, muito provavelmente, na minha casa. Onde o professor se encontra, deve ser na sua casa. Eu queria parar para pensar se a universidade entende que eu vou colocar os recursos bancados com o meu salário à disposição do Estado. E se eu não tiver internet? E se a minha internet for cortada por falta de pagamento? Eu saio em busca desesperada de uma internet? Se eu não tiver equipamento? Essa pergunta nem devia ser colocada. Nem devia ser colocada. Eu acho que isso tem implicações trabalhistas.
Mas está lá, está colocado. Bom, mas todos esses aspectos são menores. E aí eu gostaria de me dirigir ao professor Valder, especialmente ao professor Valder, mas também a todos os diretores, diretoras, pró-reitores, pró-reitoras aqui, para dizer da nossa responsabilidade histórica, senhoras e senhores. Porque esses aspectos técnicos, como eu disse anteriormente, esses aspectos de inadequação de questionários, eles serão solucionados. Haverá interesse governamental de implementar, aproveitando-se espertamente, infelizmente, no momento de pandemia, de desespero humanitário, para implementar o que nós sempre resistimos em fazer, o ensino remoto. Isto vai transformar a educação como nós conhecemos. É disso que nós temos que falar. E a fala do professor Leonardo, que me precedeu, chegou a me comover, porque ele fala no papel das universidades como depositário do conhecimento humano. E é sobre isso mesmo que eu estou falando. Ora, só é importante se nós, além de sermos depositário do conhecimento humano, se nós utilizarmos esse conhecimento acumulado para projetarmos um futuro maior para a humanidade. E se nós enveredarmos pelo ensino remoto, por um aprofundamento da EAD, veja, a professora Karen falou aqui da EAD do curso de administração. Quando eu estive na gestão da universidade, eu fiz o primeiro vestibular desse curso que ela falou. Por quê? Porque quando a gente está na gestão, muitas vezes a gente tem que fazer o que a instituição exige que seja feito. O que não significa que a gente defenda. A existência de EAD na UFO não nos leva, e veja, queremos todos os seus professores filiados aos sindicatos, professores e professoras. Mas isso não traz nenhum alinhamento do sindicato à estrutura de ensino à distância. Nós vamos continuar criticando. Como o sindicato, por exemplo, sempre criticou nos velhos maus tempos de Fernando Henrique Cardoso, o sindicato sempre criticou a figura do professor substituto, mas sempre acolheu todos os professores substitutos. Não há contradição nisso. O nosso repúdio, a nossa resistência é contra o advento, contra a instituição do ensino remoto. E é isso que eu gostaria por isso que eu falei que eu estava principalmente me dirigindo ao professor Valder, e ele representando a gestão de mulheres e homens públicos, porque a gente sabe o que é ser pressionado, como muitos falaram aqui. A gente sabe que existem pressões. Às vezes a gente sai, ao final de um mandato de gestão, professor Valder, com cifose. Cifose é o defeito na coluna, é uma patologia que se instaura na coluna vertebral que deixa a gente curvado, como se carregasse um peso eterno nas costas. Ora, eu sugiro, professor, que a gente troque esse peso que o senhor está recebendo nesse momento de pressão, de querer voltar a uma normalidade defendida por esse governo genocida que aí está, por um outro peso, professor. Assuma o peso da responsabilidade histórica com a docência. Nós somos uma universidade com inúmeros cursos de licenciatura, com afamado curso de pedagogia. Qual que é a responsabilidade que nós temos com a docência e com o ensino nesse país? É essa responsabilidade, professor, que tem que lhe pesar aos ombros de todos e todas que estão aqui. Se for como muita coisa nos é imposto goela abaixo, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Mas concordar, dar andamento para que isso aconteça, não contem com o sindicato dos docentes e das docentes da UF. Desculpem a exaltação, mas o tema, o momento histórico exige. Saudações a todos.